Primeiramente, vai Brasil. E segundamente, opa, lê aqui. Dessa vez eu vou querer falar sobre o filme O Menino e o Mundo. E, putz, vamos lá. Eu assisti esse filme há muito tempo. Muito tempo mesmo. Ai, pra você ter noção, eu só lembro de ter assistido esse filme duas vezes. Uma quando ele foi indicado ao Oscar e um tempinho depois. E o que eu lembrava desse filme é mensagem importante. Ai, como a gente evolui um pouquinho, né? Ou ganha mais habilidades. E não me levem mal. Se você assistiu esse filme, ou se você gostou da mensagem, pelo menos importante do que foi dito, não é tipo, oh meu Deus, cota de tema. Não é esse o ponto. Nós ainda temos esses problemas, seja problema social, êxodo rural, problema de sistema, poder estatal, problema da nossa sociedade atual. Ainda temos esses problemas, então não tem isso de cota de quantas vezes a gente pode falar sobre esse problema. Não é esse o ponto. Porque na verdade esse é o ponto mais caricatural, é o ponto mais fácil de se ver. E acho que é por isso que eu, há vários anos atrás, vi só isso. E não é isso que hoje mais me brilhou os olhos. Tá, vamos lá. O Menino e o Mundo é um filme necessariamente, estruturalmente, sistematicamente, absurdamente belo. Eu sei que é meio genérico apenas falar belo, lindo e... Você tá vendo aí o trailer passando aí? Eu sempre coloco só o trailer porque eu não quero tanto estragar a experiência, porque eu sei que tem Zezinho que não assistiu o filme, pegou o filme, assista de novo, e eu quero também convidar você para assistir de novo, porque que filme belo. O trailer não é 1%. O como é o que torna a mensagem, que já foi tantas vezes repetida, tão bela. E o que é contado. É lindo a um ponto que hoje em dia eu percebi tudo que o filme estava querendo fazer. E mesmo eu percebendo de tudo, percebendo tudo que o filme ia fazer, porque hoje em dia eu já, digamos que pra mim hoje em dia já tava óbvio. É que eu tenho problema de memória, né? Então, Ale, é porque você lembra, mais ou menos. Eu tenho problema de memória, então meio que eu não lembrava de tudo do filme. Mas eu resumo a minha memória aos meus sentimentos do que propriamente aos acontecimentos. A menos que eu, literal, escreva ou reflita muito sobre o filme depois. E eu percebi tudo. Tudo. E mesmo assim, cada, entre aspas, plot twist, que quem assistiu sabe o que eu tô falando, foi absurdamente eficaz. E não apenas o, entre aspas, plot twist, como uma coisa que o filme fez, eu esqueci. E quando o filme voltou aquela única cena no final, e ele olha pra baixo, eu falei, ai, doeu, ai, não. Porque eu já sabia o que o filme ia fazer, eu, não, e fez, eu... Ai. A história de um menino e o que o mundo fez com esse menino, sendo que na verdade esse filme no final era sobre o resgate desse menino. Ui! Ai, cara, pode lembrar, dá uns olhos lacrimejam. Exatamente, porque que mensagem passada de uma maneira linda, sutil, sentimental e poética. Nossa, que filme perfeito, meu Deus do céu, que filme perfeito, lindo, poético, se conecta tão benzinho com o começo e o fim. E a mensagem que ele passa, eu acho que se você mora em grandes metrópoles e se seus pais vieram de fora, claro que ele não é só sobre o êxodo rural, todo mundo, por exemplo, se você é paulista ou todo mundo que veio do Nordeste aqui para São Paulo, a vivência que tem lá deve ser a vivência de muitas pessoas até hoje. Eu nem tiro foto da minha janela, vou mostrar pra vocês que é uma foto que, que tem um frame do filme que é igualzinho a minha foto. Então não é esse só o ponto de quão conectivo esse filme é, porque não é só a mensagem. Então vamos lá para aquilo que é mais caricatural desse filme. O filme não tem fala. Na verdade ele tem falas, mas nada que você consiga entender. Por quê? Porque o filme é na perspectiva de uma criança. É um mundo interpretado por uma criança. É o mundo que uma criança viu, estava tentando entender. Fica óbvio quando chega na cidade. Aí fica absurdamente óbvio. Até quando aparece o trem, você não sabe exatamente se é daquele jeito, porque aquele mundo é assim, ou é aquela vivência. Ah, Lê, mas tem a criança olhando a conversa do pai, já tava óbvio. Sim, eu sei, gente. Venham comigo que, quando você está fazendo uma interpretação, o mais certo não é você pegar uma verdade, você pega uma interpretação e você coloca como uma verdade. Não, isso não é o certo de se fazer, exatamente porque você pode acabar perdendo outras interpretações porque você errou. Então, quando você vai interpretando um filme, principalmente um filme que é um pouquinho mais fácil, que é uma história contida em um tempo menor, o mais certo de você fazer é pegar linhas de possíveis interpretações e ir dando pontos para elas. Então, essa cena mostra o que é mais proveitoso dessa cena. Ali, não é porque o mundo é um mundo distópico, não é porque o mundo é um mundo feito da visão de uma criança, é porque a criança
É a língua daquele mundo que a gente não entende. Podia ser isso. Aí quando vem aquele trem todo esquisito, até mesmo feito de uma maneira quase como se fosse de outro mundo, tem outra simbologia mais pra frente, talvez seja só o porquê desse é assim que esse mundo é um mundo fantástico? Ou será que não é um mundo fantástico, é um mundo real traduzido por uma mente infantil? Pode ser. E a partir de que o filme ele vai avançando, você vai dando pontos para essa interpretação até você chegar na, entre aspas, verdade, que pra mim fica estupidamente caricatural quando chega na cidade. Essa forma. Então, tudo aquilo que você estava dando pontos quando chega na cidade é reinterpretado. Não é que as pessoas não falam, é que a criança ainda não entende a fala. Não é que o mundo é mágico, louco, não. É a forma daquele mundo pensada através dos olhos de uma criança. E essa loucura não é loucura, é na verdade a imaginação dessa criança, as cores e os sentimentos. Então, tudo aquilo que é louco, caricatural, fantástico, na verdade são os sentimentos manifestados na visão de uma criança. Isso fica, por exemplo, quando aparece a primeira Fênix. Você pode pensar que é no mundo lúdico, mas quando a interpretação vai acelerando, você entende exatamente o que aquela Fênix significa e aquele corvo significa. Você vai entendendo o do porquê a música tem. E você vai entendendo os sentimentos que você passando. Até chegar na cena final, a cena do trem, a cena do pai. Ai, aquela cena. Ai, calma. Então, nossa, pera. Vamos voltar. E por que eu citei esse filme e por que eu quis falar sobre esse filme antes de destrinchar um pouquinho esse filme? Eu vou falar sobre paráfrases. Pelo amor de Deus, eu não vou citar cena, não vou colocar cena, porque eu ainda quero que você assista. Então, eu vou citar coisas pra quando você assistir, você falar, uou, entendeu? Mas aquilo que é muito caricatural pra mim, que qualquer um pegaria, é o que eu vou falar. Porque eu não vou dar sendo explicado. Não vou dar simbologia explicada, eu não gosto disso. Pra mim, em certo grau, isso daí, principalmente porque não é algo muito denso. É algo lindo, não denso. Não é aquele tipo de filme que muito da beleza do filme é debater sobre o filme. Não, eu não acho que o filme ele é tão metalinguístico. Eu não acho que o filme ele é tão com um subtexto tão pesado, com uma simbologia tão densa, que você não pegue. Não, se você assistir o filme 2 vezes, você vai pegar quase tudo. Mas, voltando. Por quê? Porque eu sei esse filme muito quando eu falei sobre Flow. Porque eu assisti Flow é legal, Flow é bonito, Flow é belo. Só que o que muitos elogiavam Flow, pra mim, era só uma forma meio diferente. Exatamente porque eu já tinha assistido O Menino e o Mundo. E quando eu comparo, isso é sacanagem, eu comparo Flow com O Menino e o Mundo, Flow é até mesmo feio quando você compara. A mensagem, a forma, a simbologia, a semiótica. E não é nem questão de tipo, eu gosto mais dessa mensagem dessa outra mensagem, não. É como ele usa os seus recursos. Então eu quis falar literal sobre Flow pra não ficar parecendo no filme do vídeo do Flow que eu só tô pegando no pé. Tô pegando no pezinho assim, ó. Não. Pegando no pé, não é isso. Não é só porque eu assisti O Menino e o Mundo primeiro que Flow ficou menos brilhoso, porque o que Flow se vende como excêntrico eu já vi antes. Claro que isso é uma forma de beleza. Quando você vê o 1 e depois você vê o 1 depois do 11, você não viu o 1. Entendeu qual ponto? Lê, meio de direto. Não vou falar sobre isso porque não é o tema. Sobre falar do que compõe a manifestação do gosto, da beleza e da percepção da beleza. Não vamos falar sobre isso. Mas o ponto é, se eu tivesse assistido o Flow e depois o Menino no Mundo, o Menino no Mundo seria mais bonito. Eu assisti o Menino no Mundo antes, depois o Flow, e depois reassisti o Menino no Mundo, continua sendo mais bonito. Por quê? Vamos lá, então vou falar apenas da cena introdutória. Os primeiros 10 segundos do filme. Ali já tem o filme inteiro. Como o filme é, a mensagem do filme, ele como o filme vai fechar. Isso é meio óbvio, porque esse tipo de filme ele gosta de fechar como ele começa, para dar o círculo temático, né? E o filme é muito comum nisso, né? Algumas séries também, mas filme é muito comum por causa de sua experiência autocontida num tempo muito delimitado. Que é, o que é o mundo? Peraí, que pergunta difícil, não, a pergunta não é difícil. O mundo é só o espaço, as conexões, as cores, as ações. Então, você começar no, entre aspas, mundo microscópico, e aumentando aquele mundo microscópico para chegar no nosso mundo, para chegar na pedra. E aquele menino está olhando naquela pedra, olhando daquele mundo manifestado pelo micro-universo e pelas cores, mostrando aquela curiosidade daquele menino pelo mundo. Porque aquele menino ao olhar para baixo, olhar para aquela pedra, via mais o mundo e era um mundo mais belo do que todo mundo que esse menino foi forçado a... Acaba, que lindo, belo. Calma, eu já vou falar sobre os aspectos, vamos falar sobre a história. E esse é o problema, eu não posso dar spoiler da história. Eu não quero dar spoiler da história, porque a história se conta de uma maneira tão gostosa. E ela sabe das suas forças e das suas fraquezas ao ponto que o que ela faz no final faz você, na verdade... Sabe aquilo que eu falei com o Flow? De que quando o filme vai avançando e ele vai se abrindo pra você, você sente que você não assistiu um filme, você assistiu 2. É o mesmo sentimento com esse filme. Porque quando revela o que revela, você reinterpreta o filme inteiro na sua mente. Tudo que você lembra do filme. E é muito proveitoso. Hoje em dia,
Porque eu já tinha assistido o filme, então o filme ele foi se relevando. Como eu tenho problema de memória, eu perco algumas coisinhas durante o filme. Isso é normal, tá? Por isso que eu tenho que assistir 2, 3 vezes. Mas nessa minha assistida, que eu não assisti mais de uma vez, por eu já estar prestando muita atenção e eu estar fazendo certinho uma linha cronológica e aquilo que o filme iria revelar, eu já tinha percebido. E aqui pra você que assistiu. A cor do gorro e a cor da camisa. A cor da camisa. E a forma lúdica que aquele menino via o mundo, eu não acho que era... Dado a tudo que o filme fazia, eu não conseguia pensar que seria apenas... Por que eu falo isso? Porque o plot twist eu esqueci, tá? Por incrível que pareça. Porque quando eu assisti há muitos anos, eu ignorei aquele plot twist. Eu achei que era só um maneirismo estético. Não, é narrativo. Então eu literal esqueci. O plot twist funcionou comigo 2 vezes, que lindo. Mas muito mais na segunda. E aquele mundo ser lúdico, eu não achei que seria dado aqui. Aí estava sendo construído as 2 fases. Que você assistir as 2 fases da vida. As 2 fases da vida que tava lá. Mas aquele mundo lúdico, na visão de uma criança, eu não conseguia ver isso apenas como maneirismo. Não, tem narrativa daqui. E ao perceber como o mundo é traduzido, sentimentos, cores, a função do branco como paz, como nada, como tudo e como memórias, eu tava percebendo, vai aparecer um live action aqui. Porque essa história não é uma história lúdica, é uma história real sendo contada de maneira lúdica. Essa história é a história de uma pessoa que existiu e que ainda existe, vai, e fez eu. E não falando que isso é o ponto culminante do filme, tá? É só o filme todo se amarrando para aquele momento e é um dos momentos mega emocionais. Quando aparece lá, só fica... Ai, que delícia. Se você assistiu, você sabe exatamente da cena que eu tô falando, mas não é a cena pra mim, por incrível que pareça, tá? Não é a cena pra mim. Porque eu já tava esperando. Eu já falei, eu já tava esperando, e como eu tava assistindo com tanta atenção, isso não me foi surpreendente, eu só estava esperando quando. Claro que tinha aquele meu pedacinho de... pode ser tudo só simbólico, pode. Mas como o filme estava se estruturando, aquele que eu falei, a interpretação de não é só simbólico, tava tão gigantesca que para mim era uma verdade absoluta. Não foi impossível não aparecer no live action, aparecer uma foto, nem que fosse no finalzinho, apareceu uma fotinha, traduzida aquela fotinha, da fotinha pra fotinha real. E aquilo ia acontecer. Já não tava mais me prendendo à ludicidade. Nem sequer, por quê? Porque não é nada lúdico ali, pô. Não tem nada lúdico, você entende tudo. Exatamente, então não. Esse filme, ele está redondinho demais. Tá sensível demais. Tá muito bem feito pra ser uma pista falsa. Esse filme não vai fazer igual o Flow fez com pista falsa. O filme não quer ser interpretativo. O filme não quer nem mesmo ter traço uma mensagem. Óbvio que ele tem. O que eu tô querendo dizer é a forma. Porque, criticou. Mas ele não criticou, ele mais expôs. Tanto na cena que acontece lá no mundo real, você tá expondo. Tanto que, futuro, o que a gente faz? Hein? Tanto que você nem sabe no final se é uma mensagem positivista, negativista. Não sabe. Por quê? Porque não é a função do filme. A função do filme é mostrar uma vida. Mostrar a vida do menino. Ou a última conexão que aquele ser tinha com aquele menino. Esse era o ponto. Claro, eu não tô pegando a mensagem e jogando pra baixo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô falando porque a gente tem esse tipo de mensagem desde 1920. Então não é essa mensagem que pega no meu coração. Não. Ela até mesmo é um pouquinho muito mais na cara do que muitas outras mensagens, muitos outros filmes. Mas não é isso que mais me deixou os olhos brilhando. Tirando tudo isso, vamos para o que é excepcional nesse filme. O uso das cores e das formas. Enquanto o Flow usa muito bem o ambiente e o som, esse filme, ele usa isso muito bem, mas o que brilha nesse filme é as cores, as formas, os movimentos. Nossa, é lindo demais você ver onde cada cor é colocada e até onde não tem cor. O mais belo do branco é a cor mais bela. E você entende o porquê nessa cena tá tudo branco, no porquê nessa cena tá tudo preto, no porquê dessa cena o branco é o mais belo e do porquê desse branco nascer um rosa, um laranja, é tão belo. Porque a simbologia visual desse filme, que é simplesmente a narrativa simbólica, que é uma narrativa de reforço para a mensagem do filme, é absurda de linda, é absurda de bem feito. Porque nós estamos tendo aqui uma mensagem comum, então vamos passar essa mensagem comum de uma maneira completamente que apenas a animação, as cores na animação, podem passar. E vamos contar a história da forma que a nossa forma de contar a história mais seja efetiva. É isso que é esse. É isso que é esse filme. Nossa. Amigo, é lindo demais. Lindo demais. Para dar alguns exemplos, a forma como a conversa é passada, a forma como a música é conectada no mundo, a forma como a música é conexão, sentimento e lembranças, tanto que eu já vou falar sobre a cena mais impactante do filme para mim, a forma como as cores brincam e tem a narrativa principal, a narrativa secundária em paralelo, como
o design dos personagens reflete também seu estado emocional e psicológico. Lógico, a conexão que não tem. Porque chega um ponto que você não sabe para onde o filme tá indo, mas a narrativa visual tá contando exatamente o que aconteceu, e aquilo que eu te falei, quando revela lá o que revela, toda a narrativa do filme se torna absurdamente óbvia, e você assiste o filme num flashback na sua cabeça instantaneamente, e tudo se conecta, porque o filme tá, entre aspas... não vou contar não. Não vou contar como que o filme tá, entre aspas, numa narrativa um pouquinho não usual. Não vou contar não, porque pode estragar pra você. Ali, não tô vendo, não tô pegando. Assiste o filme de novo, de novo. 2 vezes, no mínimo. Pelo amor de Deus. Presta um pouquinho de atenção. Ali, tá me tratando como burro. Não tô te tratando como burro porque eu sei, tá? É porque eu fui uma pessoa que assistiu o filme anos atrás e não peguei essas coisinhas. Ao ponto que eu até deletei da minha memória. E hoje, então, eu sou aquele que sofreu pela falta de atenção ou pela falta de arcabouço. Então eu só tô querendo te dar um pouquinho de arcabouço pra você não deixar essa obra de arte fugir das suas mãos. E na narrativa de mundo, a narrativa não usual, narrativa de presente, passado e futuro. Tá vendo com o pontinho? E de como isso se conecta à narrativa do filme. E depois de tudo isso que eu tô falando, o quanto esse filme é pessoal sobre uma vida tentando se encontrar nesse mundo maluco. E o que o mundo vai fazer com essa vida. E sim, tem importância, tá falando vida. Nossa! E como a narrativa visual de algo estupidamente pesado é minimizado pela narrativa visual na vivência de uma criança, mas mesmo sendo, vamos dizer, entre aspas, censurado pela visão da criança, é mais pesado. Essa censura, vide a cena final do trem. Não cena final, mas o final que aparece lá o trem. Não, o trem aparece depois Não, a cena final do pai e do trem. Aquela cena, quando eu vi aquilo, foi a cena mais impactante pra mim, não é a minha cena favorita do filme, mas foi a cena mais... Dor. Nossa! Por quê? Eu não quero... porque era. E não era o pai dele. Sem dúvida era um pai, mas não o pai dele. Porque mesmo ele vendo o pai dele... Nossa, na narrativa do filme, que delícia! Nossa! Pra depois vir a luta simbólica no céu, que na verdade ela aconteceu no chão, se amarrando com todas as informações do filme. Mas é aquilo que eu te falei, a macrotrama, a briga política, ideológica, temporal, de desigualdade social, não é aquilo que mais me brilha, eu já falei, não é esse o ponto. O ponto é recentemente... Por isso é uma história, é uma vivência. Então, por isso que a história dessa pessoa é mais importante do que o meio que essa pessoa está tendo. Não porque o meio não é importante, é porque nós estamos vendo o mundo através da visão de outra pessoa. E o que a gente tira é dessa vivência, de que essa pessoa acreditou, dos seus sonhos, das suas verdades, das suas mentiras, das suas desconexões, do seu presente, passado, futuro e da sua comunidade. Nossa, perfeito. E tudo isso se conecta com o começo do filme, que agora a gente vai falar sobre a cena pra mim do filme. Porque foi a cena que eu esqueci. Foi a cena que eu esqueci. Porque ela tem várias... Essa aqui é a única cena simbológica do filme que eu acho que dá pra ter várias linhas de interpretação, mas atrelada ao porquê. Só que eu não me interesso do porquê, sabe? Porque o que acontece, tenho a sensação de que talvez aquilo seja a ação do menino, a ação da memória do menino, a ação do menino através do tempo, a ação do menino do passado e a ação do resgate da memória do presente. Mas o que eu tô querendo pensar é a cena da pedra sendo tirada do chão e dele pegando a latinha, tirando a memória / música do pai e ouvindo embaixo da árvore. Nossa! E isso foi muito eficiente pra mim, porque eu esqueci disso. Porque isso é tão citado lá no comecinho e não tem nenhum callback que eu esqueci. Então por que isso não é ruim? Porque era para ser assim. Porque quando o filme se revela, todas as cenas do filme passam. Então eu não esqueci dessa cena. Eu não dei a importância pra achar que teria uma cena no final. Porque o filme tem exatamente tanto plot twist, ele vai se amarrando tanto, que chega a um ponto que você perde um fiozinho. E esse fiozinho que eu perdi foi o fiozinho mais importante. Porque não é só porque, te surpreendeu, então a cena que você mais gosta, um pouquinho, mas é literal a cena que simboliza toda a vivência, a história e a mensagem / história desse personagem. A vida dele foi simbolizada naquela latinha, naquele sentimento, naquela cor, naquela conexão humana. Nossa! Ai. Que filme lindo. Lindo. O final quando termina. E ainda, a única fala que tem no filme é na música do Menino Imundo. Putz, até... Eu sei, algumas pessoas podem acabar não gostando, tá? Quando vê a música falada do Menino Imundo. Mas eu achei...
Até porque no final, assim como é a vida, essa história da vida de uma pessoa é a vida também comum de milhares de outras pessoas até hoje. Então, vir a fala de verdade apenas no crédito e falando a música, tema do filme, pra mim não é porque saímos da história daquele menino. Porque a gente não tinha música, não tinha fala naquela... Porque era a visão daquele indivíduo. Depois você se conecta com o macro de todas as experiências de toda a sua comunidade. Porque no final é um pouquinho sobre isso. Então, vir a música realmente falada no final... faz até os caras desse filme serem arte. Putz, que grila. Nossa, que delicinha. Que delicinha, né? Lê, mas eu não achei impressionante. Eu sei que o apelo à impressionalidade, o apelo à narrativa não usual, 90% das vezes, quando você achar algo impressionante, é por mais disso sobre você, do que a obra, né? Mais disso sobre o que você não conhece do que você conhece. Então, eu entendo. Talvez, se você tem uma alta dose de artística, se você vive muito da arte, você não achar tão impressionante quanto eu achei. Mas o problema é que talvez até agora você não entendeu o do porquê eu achei impressionante. Então eu vou dizer, esse filme só existe porque ele é uma animação. Esse filme só existe porque ele é os desenhos e o garrancho de uma criança que através do mundo que ela é limitada a tocar, ela foi reconstruindo a sua história. É o mundo como transformou essa criança dessa criança tentando ainda sobreviver e entender. A criança que não se deixou morrer mesmo depois que ela já tinha sido, entre aspas, morta. Então por isso que o mundo é colorido, tem as cores, tem a natureza, tem a percepção, tem a vivência e tem as colagens. Esse filme, ele é a síntese do porquê e do como a animação pode ser bela. Porque até quando é a porcaria de um quadro branco, é lindo. E tem muita informação, porque até o branco narrativamente foi usado no filme. Para simbolizar não apenas o que é caricaturalmente colocado no branco. Quando você for lá na casa do trabalhador, tente entender do porquê a casa daquele trabalhador ficou branco antes de aparecer. Nossa! Então, o que me faz esse filme ser tão impressionante pra mim é o quão belo na meio da arte dele é, da história e, no final de tudo, o tema. Do tema, por incrível que pareça. Lindo demais, né? Entrou facilmente nos meus favoritos, sei lá, 5 estrelinhas. Só pra não ficar, que eu só tô babando ovo. A única coisa que eu não gostei é de como o filme, ele criticou o pão e circo, tá? Tá bom? Porque ficou muito repetitivo. Porque o pão e circo já foi retroalimentado, alimentado nas propagandas. E você pega como foi alimentado o pão e circo e a dessensibilização do homem pela mercadoria e pelo consumo desenfreado e pela formulação de falsos padrões, de falsos consumos, de não poderes, que é quem o Estado moderno, sabe? Podemos brincar que é mais ou menos assim. É muito mais belo quando tava no subtexto dos recortes. Então quando foi lá mostrar entre aspas do futebol, ficou muito natureba, sabe? Porque o brilho da felicidade da conexão dos fogos de artifício é falso. O brilho na música dos nativos é a beleza real, né? É aquilo do roteiro contando a sua história. E não o sentimento do menino contando a sua história. É mais ou menos isso, porque o menino é um menino da roça. Então é a tradução da felicidade pela vivência desse menino, pela vivência dele. Sim, só que olha como a câmera mostra. Não é a visão dele, é a visão da câmera e depois volta pra ele. Então é a noção do pão e circo numa reflexão mais pra você que tá assistindo, não dele. Porque, de novo, é a criança que tá vendo o mundo. É o mundo traduzido pela criança, né? Então eu acho que tinha que ser conectado o pão e circo com futebol, com vivência, com entretenimento um pouquinho melhor, dado ao sistema que é se colocado. Até porque o problema não é o futebol, não é? Mas você tá pegando uma análise de problema. Não é isso que o filme faz. Eu sei, mas é literal o único enquadramento que é dissonante no filme inteiro, quando ele mostra aquela coisa. Quando mostrou a montanha lá na cidade, sabe o que eu tô falando? Pega aquela cena. Quando mostrou as propagandas e os recortes. Quando mostrou a produção indo e voltando e sendo vendida e o menino, tá vendo? As conexões. É só tá criticando o circo. O que dá aquela sensação de que era não precisava. Isso é um mega problema? Não. É literal a única parte do filme que eu sinto que se fosse cortada, não perderia quase nada pra mensagem. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Ou deveria ter mais uma conexão da cena da luta final com o circo, com o estádio,
com as cores da música, as cores da opressão e as cores e as falsas cores do industrialismo, dos negocinhos que eu esqueci o nome que tem todo final de ano que cachorro detesta. Tá entendendo qual ponto? O que eu tô querendo dizer? É que eu não consigo, entre aspas, criticar essa cena sem dar muito mais spoiler. Mas então, em vez de eu criticar, eu vou falar: dane-se, dane-se, lasque-se, lá pra baixo da égua, não importa, não importa. É só tá, entendi. E foi o único entendido filme que eu sinto que se eu não tivesse entendido, não teria nada, né? Então, não se dá pra dizer que é um erro, por isso que tá lá, ainda vai estar 5, ainda vai estar com um coraçãozinho, porque é um... Nossa, eu só tô forçando, vamos ser sinceros, eu só tô forçando um pão em circo, né? Um pão em circo. Principalmente porque a narrativa é uma estrutura muito conectiva, né? Muito conectivo. Ah, Lê, então porque você tá reclamando do pão e circo, não quando apareceu apareceu o live action. Exatamente, porque o live action ele tá na transição da verdade. Ele tá na transição da verdade. Se tivesse a crítica do pão e circo no live action, eu acho que eu teria ficado bem melhor, tá? Teria ficado bem melhor. Ah, Lê, mas o pão e circo, ele é muito... Sim, o problema é exatamente esse o ponto. O pão e circo tá aqui há muito tempo, pô. Muito tempo. Muito mais antes de nós. Muito mais antes de tudo. Muito mais antes daqueles monstros que estão comendo as nuvens. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Vamos sair disso daqui porque eu tô até forçando demais. Porque isso daqui é uma semi-narrativa dentro da narrativa total que eu gostaria que fosse de uma forma um pouquinho diferente. Só. Mais nada. Mas ainda o filme ele é perfeito. Porque quando você coloca esse grão de poeira na montanha de acerto, vai por mim. Não tira absolutamente nada. Uou! Oh, e a narrativa do samba e do protesto, eu gostei, tá? Eu sei que para alguns pode parecer um pouquinho cafona, exatamente porque ele entra no que eu falei do pão em circo de ficar muito na cara. Só que só você pegar quando apareceu a primeira Fênix, quando apareceu a conexão da música, quando apareceu a conexão da ação, da manifestação, dos quereres, da tentativa, dos poderes, quando apareceu lá o elefante, quando apareceu o elefante e o rinoceronte, quando apareceu o desfile, que não é um desfile, é uma manifestação do quê? De quereres, de poderes, e quando tudo isso se conecta, mesmo sendo óbvio, ainda é absurdamente belo, porque a gente nem vê o que acontece, a gente vê a ludicidade da interpretação do sentimento de uma criança, para depois do céu ir para o chão e estar bem triste, tá? Então segura, tá? Segura. E, nossa, eu tô arrepiado, velho, tô arrepiado, que filmão da pomba, ô filme lindo do caramba, ô filme lindo. E só porque eu quero causar, eu vou ver aqui com quem ele tava concorrendo. Vamos ver com quem ele tava correndo. Nossa, ele tava concorrendo com Divertidamente. Ele tava com... Não... Ih, caraca. Ô, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Ó, é que Divertidamente é muito bom. Eu amo Divertidamente, é uma das minhas animações favoritas, mas, pô, é muito... Vamos lá. 2016, Divertidamente, Chau Carneiro, As Memórias de Mari... Caraca, 2016 Oscar, né? Vocês não vão ver não, tá? Então, os concorrentes deram Divertidamente. Pô, mas a Anomalásia é bonzão também, né, mano? E pá, vou fazer igual eu fiz com o outro Oscar lá. X-Grila, Divertidamente. A briga aqui, vamos ser sinceros, Chau Carneiro legalzinho, Snoopy legalzinho, é entre os três. Anomália, Divertidamente e o Menino Mundo. Não dá. Não dá. Eu gosto mais de Divertidamente, tá? Eu gosto mais. A mensagem de Divertidamente pra mim, dada ao todo, como eu já falei, pra mim é uma mensagem, entre aspas, mais poderosa. Então entra naquele negócio de, eu gosto mais da mensagem, tá? Mas não tem como. Você pega a segunda estrutura, que é a estrutura da saída da mente, e a volta da saída da mente Divertidamente, que é algo absurdamente formulaico, até mesmo fora de tom, entre aspas, para ter um tom realmente emocionante quando eles caem no vazio das memórias, e aí tem que ser salvo lá pelo Mongo. Não dá. Estamos tendo aqui uma animação para criança, uma animação de conexão humana. Não, muito melhor. Não dá. Eu tive que forçar um defeito em Menino Mundo. Que é muito mais uma questão de gosto pessoal. Você vai ver um monte de gente técnica que vai pegar esse meu gosto e dar na minha cara, eu para de ser fresco, não. Isso aí é só porque sei lá o que. Não, pra você ter noção. Já Divertidamente, não tem como. Menino Mundo é muito melhor. Ele é um espetáculo visual, que até hoje é um espetáculo visual. Você não vai ver nenhum outro filme como um espetáculo visual. Aí você pega, por exemplo, quer ver um espetáculo visual melhor do que o espetáculo visual de Divertidamente 2. Então não dá. Então a briga é entre Anomalisa e o Menino Mundo. O problema é uma sacanagem. Eu não assisti, não consigo mais falar, foi mal. Não consigo. Eu não assisti Anomalisa recentemente. Então não dá. Então vamos sintetizar o debate a Divertidamente e o Menino Mundo. O Menino Mundo é um filme 10, enquanto Divertidamente é um 9. Então peraí, como você pode falar então que você prefere Divertidamente? Exatamente, porque eu usar a temática para ser o
que vai tirar o desempate é muito pessoal e não técnico. Eu gosto muito mais da subversão, da tristeza, da tristeza e da felicidade que é colocado. Tanto porque é uma mensagem que não é tão comum quanto a mensagem, entre aspas, né? A mensagem de como é feita em Um Menino no Mundo, até hoje, não, a forma é única, a mensagem não. Aqui é um pouquinho também do que a forma única, é a mensagem não, divertidamente, mas isso, de ressignificar a tristeza e a depressão infantil, gosto da mensagem. Mas o problema é, divertidamente só quase me fez chorar no final. O Menino e o Mundo, uns 3, 4 momentos, eu... Ai, 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 ai. Então, se o Oscar fosse sério e técnico, se brincar, a briga não era nem pra estar aqui, não. Divertidamente. É aquilo que eu falei que talvez que, pelo apelo mais infantil, foi o que as crianças votaram. Porque no final tem mais brilho. Mesmo o Menino Mundo tendo mais cor. É porque no final, a conexão real com o Menino Mundo é adulta pra cacete. Opa, quase que vaza, quase que vaza. Vou parar de falar porque senão vou entregar demais. Falou, 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 falou.